Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa. Eu queria voltar a convidar você a nos seguir no Instagram. Olha, os dois endereços estão aqui embaixo. Tem o meu perfil pessoal e tem o perfil do Direto ao Topo, que é o curso que a gente está montando, que a gente vai lançar o ano que vem. Eu tenho colocado pequenos vídeos nesses dois perfis, então eu convido você a seguir os dois perfis para você ver os videozinhos, beleza? Conto com você e não se esqueça de indicar para os seus amigos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa bem bacana chamado estilo explanatório. Que raio é isso, né, doutor? Você vai me seguir e a gente vai explicar juntos como é que funciona. Provavelmente você já fez algumas perguntas para você assim. Às vezes acontece alguma coisa e você se pergunta: por que aconteceu isso? Por que comigo? Por que foi assim? Por que foi assado? Por que foi cozido? Nós temos essa necessidade de tentar explicar as coisas que acontecem conosco. Por quê? Porque isso é uma característica do nosso cérebro. O nosso cérebro ele é muito ruim quando existe uma ponta solta, quando existe uma história inacabada, quando acontece alguma coisa conosco e a gente não consegue dizer exatamente o porquê. Então, quando a gente não consegue dizer o motivo, o porquê, nós criamos uma historinha, nós criamos uma versão para tentar explicar, para tentar colocar um ponto final, para tentar dar um sentido àquela situação que a gente passou. Tá confuso? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem bacana. Imagina que você está namorando alguém há uns 6, 8 meses. Uma pessoa bacana, tá tudo bem, está se conhecendo, é um cara bacana, é uma moça bacana. E aí um belo dia, esse rapaz vai até a sua casa e termina com você. Sem avisar. Põe um ponto final, aguda e abruptamente. E não te explica por quê. Ele não explica, não te dá nenhuma razão pela qual ele está rompendo com você. Com certeza você ia ficar maluca. E aí o que acontece? Aí o cérebro da gente começa a trabalhar. Porque, como eu falei, o cérebro ele precisa de um ponto final, ele precisa de um sentido, ele precisa de um porquê. E na busca desse porquê é que existe o tal do estilo explanatório, o estilo que vai tentar explicar o que, porquê e como aconteceu esse rompimento. Então, o cérebro começa a criar versões, começa a criar historinhas. Primeiro, talvez relacionadas ao rapaz. Talvez o rapaz, aí você fica pensando, talvez o rapaz seja gay, descobriu agora. Talvez o rapaz, ele percebeu que a coisa estava ficando séria e ele não está pronto para a responsabilidade. Talvez ele é uma pessoa imatura, que não está pronto para um relacionamento estável. Percebe? Então a gente começa a criar explicações. Explicações da minha parte, da parte da moça. O que será que eu fiz de errado? Será que eu falo demais? Será que eu falo de menos? Percebe que são várias historinhas que a gente cria para tentar explicar o que aconteceu? E a historinha que eu vou eleger para ser a historinha oficial do fim desse namoro, ela pode ter uma influência muito positiva ou muito negativa na minha felicidade e nos meus relacionamentos posteriores. Se eu acreditar que a historinha oficial, a historinha que eu elegi para ser a oficial, é uma historinha de que eu sou feia, de que eu sou gorda, que eu sou magra, que eu sou alta, que eu sou baixa, que eu não sou isso, aquilo outro, com certeza isso vai me levar a uma situação de tristeza,
a uma situação de baixa autoestima, e isso vai impactar negativamente nos meus próximos relacionamentos. Então é o que se chama em psicologia do estilo explanatório negativo, onde de todas as historinhas eu elejo uma que me coloca como vítima, que me coloca como a culpada daquele final do relacionamento. Mas perceba uma coisa interessante, todas essas historinhas que eu contei para você, são historinhas, porque na realidade a moça não sabe exatamente qual foi a razão verdadeira que levou o rapaz a romper com ela. Então, de todas essas historinhas que a moça criou na sua cabeça, são historinhas fictícias, são historinhas que ela criou para tentar explicar, para tentar entender o que aconteceu. Agora, de todas essas histórias, existe uma metade delas são histórias que colocam a culpa nela, que colocam ela como vítima, que colocam ela como a grande culpada. E existe uma parte que colocam a culpa, que colocam a responsabilidade em cima do rapaz. Então, você tem a liberdade, nós temos a liberdade, de certa forma, de escolher qual é a versão oficial para eu acreditar. E se eu acredito em versões que me colocam como vítima, que é o estilo explanatório negativista, pessimista, isso vai ter um impacto muito ruim na minha vida. Agora, se eu me coloco o estilo de explanatório otimista, que considera aquilo como uma coisa que acontece, as pessoas se separam, que foi um evento isolado, que tudo bem, que a fila anda, que haverão outros rapazes, percebe? Quando eu olho, quando eu aceito, quando eu escolho acreditar nas versões otimistas da história, isso terá o quê? Um impacto absolutamente positivo na minha vida. Percebe? Você está conseguindo entender que nós somos livres para escolher qual é o estilo que a gente vai explicar as adversidades, as coisas assim ruins que acontecem conosco? Em linhas gerais, quando você é uma pessoa pessimista, você acreditará nas versões pessimistas para explicar as coisas que acontecem com você. E quando você é uma pessoa otimista, você elegerá as versões otimistas para explicar as coisas que acontecem com você. E quando você aceita acreditar nas versões otimistas, você abre toda uma gama de possibilidades para você. Mas nós vamos continuar falando sobre isso depois do intervalo. Não sai daí. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. A gente continua falando um pouquinho sobre o modo pessimista e otimista de ver as adversidades que a gente passa. Então, quando você escolhe olhar a sua vida de uma maneira otimista, enxergando as adversidades como algo pontual, como algo que vem para amadurecer você, como algo que vem para te treinar, então isso abre dentro do teu cérebro toda uma ampla gama de oportunidades. Agora, quando a gente escolhe olhar, explicar as coisas com uma narrativa pessimista, isso nos coloca numa posição de vítima, numa posição de inferioridade, numa posição de que a pessoa começa a se isolar, começa a se ensimesmar, e ela começa o quê? No caso desse relacionamento, provavelmente ela vai começar
a ter muita dificuldade de ter novos relacionamentos. Ela vai ter muita dificuldade de confiar novamente em alguma pessoa. Toda vez que você estiver passando por um problema ou passar por um problema, existem algumas coisas que você pode fazer, alguns questionamentos para você tentar metabolizar aquilo de uma forma mais tranquila. Primeira coisa, aconteceu o problema. Esse problema, ele é um problema pontual ou ele é generalizado? Ou seja, ele é um problema autolimitado, é um problema que se resolve ali, ou é um problema que vai afetar a sua vida inteira? Então, passou pelo problema, seja sincero, analise aquilo de maneira bem racional, bem coerente. É um problema limitado ou é um problema generalizado? Problema generalizado, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, um câncer terminal, esse é um problema que realmente não dá para resolver, mas a maioria dos problemas que a gente passa são problemas que são resolvíveis. Segunda coisa que a gente tem que fazer quando a gente está passando por um problema, quando a gente olha para aquele problema e a gente acha que não tem solução, não tem saída, não tem como resolver, questione sempre. Outras pessoas que passaram por esse problema conseguiram resolver? Se outras pessoas passaram pelo mesmo problema, por exemplo, término do relacionamento, muita gente passa por término de relacionamento e a grande maioria sobrevive e a grande maioria consegue refazer a sua vida amorosa, consegue ter novos namorados. Então, aquele problema não é insolúvel. A gente consegue, se outra pessoa consegue resolver, você também conseguirá resolver. Mas aí você pode me falar, doutor, mas e se realmente for um problema grave, um problema sério, um problema que não é pontual, como um câncer, por exemplo, que o senhor falou? Sim, existe uma coisa interessante com relação a isso. Quando a gente entra num problema assim grave, de saúde, uma perda de uma pessoa querida, alguma coisa realmente que nos impacta, nós temos a impressão que não vamos superar nunca. Nós temos essa primeira impressão, mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de pesquisa, a gente pode dizer com uma grande autoridade que o ser humano ele tem uma grande capacidade de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é você levar as bordoadas da vida, mas se reerguer. Então, já foram feitas inúmeras pesquisas com pessoas com doenças graves, pessoas que fraturaram a coluna, pessoas que perderam grandes somas de dinheiro, pessoas que perderam entes queridos, e a grande maioria dessas pessoas, elas passam sim por uma fase mal, uma fase triste, uma fase assim, sofrendo, mas assim, gradativamente elas voltam ao nível de felicidade, ao nível de satisfação da vida que tinham antes do problema acontecer. Então, mesmo diante de coisas graves, a gente não pode perder o otimismo, tá? Quando a gente escolhe ser otimista, a gente escolhe ser mais resiliente, a gente escolhe ser mais feliz, a gente escolhe ser mais solidário, a gente escolhe ver a vida de uma maneira mais bela e mais plena. Então, e o otimismo, como as pessoas, às vezes as pessoas não sabem, o otimismo ele é como se fosse um músculo que você pode exercitar. Ninguém nasce pessimista, ninguém nasce otimista. O otimismo e o pessimismo, eles podem ser treinados, eles podem ser exercitados. Então, do ponto de vista de neurociência, do ponto de vista de você usar todo o potencial que o teu cérebro tem a seu favor, escolha ser otimista. Escolha as historinhas para explicar as coisas que não têm explicação, mas escolha as historinhas que te favoreçam. Escolha as historinhas que não te colocam como vítima, ou como joguete, ou como um mero agente passivo. Escolha as historinhas que te empoderem, as historinhas que te colocam para cima, as historinhas que te deem
e esperança, tá bom? Eu queria dizer para você que hoje é o dia das crianças, né? E você que tem filho, a gente tem muitas crianças que assistem ao programa Veritá. É um programa de matemática bem adulta, mas a nossa audiência das crianças é grande, é muito interessante. Então, você criança que tem assistido e você papai, mamãe, parabéns pelo seu filho, tá? E que Deus possa abençoar vocês grandemente. Não saia daí, tem mais programa Veritá depois do intervalo. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá! Continuando o tema sobre acne, hoje eu estarei falando sobre acne neonatal. Isto mesmo, acne neonatal. A acne neonatal é uma predisposição genética. Isto mesmo, você sabia que seu filho recém-nascido pode nascer com acne? Normalmente isto ocorre entre 3 e 4 semanas de vida e até 6 meses de idade. O que significa predisposição genética? Quando os pais têm uma predisposição a ter acne. Isto mesmo, quando os pais têm predisposição a ter acne, isso pode acontecer com a mãe passando os hormônios durante a gestação e no pós-parto durante a amamentação. Isso significa que eu terei que parar de amamentar o meu filho no pós-parto se ele aparecer com a acne neonatal? De jeito nenhum. A acne pode desaparecer espontaneamente em alguns casos, depois dos 6 meses de idade. Inclusive, de cada 10 recém-nascidos, 3 podem ter esse quadro, e dá mais em meninos do que em meninas. Mas, doutora, como pode acontecer essa acne neonatal? Ela vem como uma acne mesmo, com cravinhos brancos ou pretos, às vezes mesmo com espinhas inflamadas e até mesmo com pus, em região de testa, de nariz, de bochechas, região de tórax e até mesmo em costas, tá? E às vezes pode ser confundida com brotoeja. A brotoeja, mas como que eu vou saber se é acne ou brotoeja? A brotoeja normalmente é um quadro que pode dar muita coceira no bebê e ela vem normalmente em dobras e não vem os cravinhos associados. Posso prevenir esse quadro de acne neonatal? Não tem prevenção. Por que não tem prevenção? Porque isso é uma predisposição genética. O que eu posso fazer para melhorar essa acne neonatal? Como sempre, limpeza. Sempre limpe muito bem as mãos antes de pegar a pele do seu bebê. Sempre limpe também a saliva e o leite em que fica em contato com a pele do seu bebê. Mas, doutora, a acne do meu bebê não está melhorando depois dos 6 meses de idade. Às vezes você vai ter que levar o seu bebê até um dermatologista, porque vai ter que fazer um tratamento, ele vai formular uma fórmula específica para a pele dele para tratar. Vou ter que tratar a pele do bebê, você vai ter que tratar a pele do seu bebê como acne mesmo, porque senão não vai melhorar. Uma das coisas que você pode fazer em casa é lavar a pele do seu bebê com sabonete com pH neutro. Cuidado para não esfregar com muita força, não use esponja, não use toalha, lave suavemente, sem esfregar demais. Cuidado ao secar também, não faça uma esfregação com a toalha, seque cuidadosamente para você não irritar. E nunca esprema, nunca mexa, porque senão você pode inflamar mais e piorar o quadro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Olá, Direito por Direito trouxe um tópico muito especial hoje, DPVAT. Quem que nunca ouviu falar sobre isso? O DPVAT, ele é o seguro de dano pessoal causado por acidente de automotor terrestre.
Como que acontece isso? Como é que eu faço o pedido? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Quem pode fazer o pedido desse seguro? É que, infelizmente, do beneficiado de quem foi ao óbito pelo acidente, de quem sofreu a invalidez permanente, parcial ou total, ou de quem precisa do dinheiro para se beneficiar por um auxílio acidente. De um auxílio de melhora, como farmácia, como questão das medicações, como fisioterapia. O DPVAT, então, ele serve para o quê? Para auxiliar na melhora da pessoa, do dano pessoal. Ele não serve para dano material, e sim para só o pessoal. Os valores para tratamento médico podem chegar até R$ 2.700, guardando todas as notas fiscais, guardando os receituários médicos, os pedidos médicos, os pedidos da farmácia. E para o óbito ou para o tipo de invalidez, tudo depende. O óbito ou a invalidez pode chegar até R$ 13.500. Tá, doutora, mas qual é o prazo? Eu posso fazer esse pedido quando? O prazo são 3 anos a partir do acidente. Quando óbito ou quando eu preciso do valor para assistência médica. Mas para a invalidez, tudo depende. Depende do tratamento, é o tempo que ele leva para melhorar. E precisa, ao final ainda, do perito médico para avaliar quais são as invalidez que ficaram devido àquele acidente. O DPVAT, gente, ele é obrigatório. É um seguro obrigatório para o quê? Para assistência na parte do acidente do trânsito. E ele vem junto, embutido e paga separado junto com o IPVA. Uma curiosidade é que em São Paulo, decisões super recentes, dia 30 de setembro, trouxe uma decisão que trouxe que o trator, que não é pago IPVA, também tem direito ao DPVAT, porque a pessoa se acidentou devido a um veículo automotor terrestre. Mesmo nós sendo um estado de agronegócio, o Mato Grosso ainda não tem uma decisão referente a esse tema. O último foi em 2012 e que negou o direito ao tratorista. O DPVAT, então, é referente aos danos pessoais, não é material. Então, se por acaso você se acidentou com um automóvel, com uma moto, se você foi atropelado por uma moto, você também tem direito. Então, busque seu direito, busque a informação de quem possa te oferecer esse serviço. E, claro, direito por direito. Olá, bem-vindos a mais um Dica da Nutri. Hoje eu vou dar continuidade àquele teminha que a gente conversou no último programa sobre os 3 macronutrientes. Lembra, então, que era carboidrato, proteína e lipídio. Mas hoje eu queria falar para você sobre o valor energético desses 3 macronutrientes. Por quê? São esses 3 macronutrientes que fazem a base, por exemplo, da gente nutri, né? Em fazer o cálculo ali pro paciente, como que vai ser o cardápio dele. Então, você tem que pensar que 1 grama de carboidrato é igual a 4 calorias. 1 grama de proteína também é igual a 4 calorias. 1 grama de gordura é igual a 9 quilocalorias. E eu vou dar um adendo aí nas calorias também, que é uma caloria vazia, mas todo mundo adora no fim de semana essa caloria. 1 grama de álcool é igual a 7 quilocalorias. Então entenda aqui. Eu digitei lá na internet, vou fazer uma dieta low carb. Logo, diminuo o carboidrato. Quando a gente diminui um nutriente da dieta, a gente vai aumentar outro nutriente, outro macronutriente. E aí eu vou diminuir o carboidrato e vou aumentar a gordura. Diminuir aquilo que tinha 4 quilocalorias para aumentar aquilo que tinha 9 quilocalorias. E é aí que a Nutri entra. Lembra que lá, logo nos primeiros programas, eu falei, gente, a gente tem que ter um profissional por trás. Por quê? Porque se você não souber usar de uma forma correta esse jogo de calorias, vai dar errado o cardápio. É aí que fala, mas eu fiz a dieta tal e engordei. Ou então emagreci um pouco e depois na hora que eu ver eu perdi massa magra, eu ganhei mais gordura. Ou então meus exames, né, deram totalmente alterados. Por isso que vivo batendo na tecla. Tem que ter um profissional por trás disso. Então, só 3 diquinhas rapidinhas. Primeiro, é o profissional. Segundo, não procure dieta de internet. Terceiro, tenha consciência do que você quer se alimentar, mas tenha consciência que a gente não pode excluir totalmente um macronutriente, um desses 3 muito importantes, e aumentar muito o outro. Vai dar errado, certo? Beijo no coração, até o próximo programa.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.